se contém. Então ela irrompe para dentro da casa do fariseu. Imagina os outros olhando para ela. Aliás, nós temos o olhar desse fariseu para ela, está descrito aí. Nós vamos chegar lá. Então ela irrompe para dentro da casa do fariseu, porque ela tem algo a dar para aquele que é o seu ele. Você se lembra quando Paulo escreve as suas epístolas finais, que são as epístolas para Timóteo? As anteriores, ele como que faz questão de designar o Senhor pelo seu nome. Jesus, Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? E designar a vinda do Senhor com duas expressões, que tem uma ligeira diferença, mas não é o caso de estudarmos agora aqui também. Dia do Senhor e dia de Cristo, certo? Paulo usa essas duas expressões, na carta aos Filipenses, por exemplo. Mas, quando ele chega ao final da sua jornada, e ele vai se referir a esse dia, ele não usa a expressão nem dia de Cristo e nem dia do Senhor. Ele usa a expressão aquele dia. Porque na medida que Paulo entende que ele está caminhando para o final do seu serviço, para ser oferecido como uma libação sobre o sacrifício da fé daquelas assembleias todas, pela graça de Deus, ele cooperou e foi um instrumento do Senhor para edificar. Quando ele vê então que ele está se aproximando do encontro com o seu Senhor, então ele se refere a esse dia como aquele dia. Então, meus irmãos, a intimidade fez com que fosse desnecessário que Paulo explicasse qual era esse dia. A intimidade com este dia, no coração, na devoção, nos sentimentos, nos desejos. A mesma coisa nós vemos aqui com relação a essa mulher. Para ela, ele não é Jesus Cristo o Messias, unicamente. Ele é aquele. O ele na vida dela. Sem dúvida, essa mulher teve muitos eles na vida dela. Todos eles foram predadores com relação a ela. Todos esses eles a exploraram. Mas agora ela encontrou um ele. Sabendo ela. Percebe um sentido figurativo que tem aí, que tem a demanda espiritual? Essa mulher foi explorada pelos amores. Tem uma relação nossa, dos nossos amores do mundo. Em contrapartida, tendo o melhor amor, que é Cristo, aí nós vamos administrar, segundo a vontade de Deus, com a direção do Espírito Santo, os nossos amores. Esse é o problema. É não ter a direção do governo de Deus na nossa vida. Quando eu não sou direcionado pelo governo de Deus, eu sou governado pelo mundo, pelos valores mundanos, pelos afetos do mundo. E esse que é o mal para quem quer ter uma vida espiritual e ascender nessa vida espiritual. E esse é o objetivo da academia, é essa ascensão da vida espiritual. Só que precisa nascer de novo, precisa ter o espírito vivificado para exatamente ter um relacionamento com o Espírito Santo. E isso é muito fácil, hein? É só ir de coração pedir a Deus e orar, significa pedir de coração para Deus dar essa revelação e receber o Espírito Santo. É só falar isso, mas de coração, de preferência com prantos, porque dá uma emoção muito forte e a gente acaba chorando. Mas o importante é o coração da gente estar quebrantado, humilde, senão a gente não recebe o Espírito Santo. A gente vai ser religioso, a gente vai se achar, vai ser soberbo e coração duro, o Espírito Santo não habita. Ele veio para limpar o coração, então ele precisa ter a, a, a permissão do dono daquele coração aqui no plano natural. Para que o dono é nosso Pai Celestial. Que ele estava à mesa, na casa do fariseu. Então ela irrompe para dentro daquela casa e veja o que ela faz. Vamos ver o que seriam as atitudes indecorosas para essa mulher. Verso 38. Estando por detrás aos seus pés. Que lindo, amados irmãos e irmãs.
Lucas enfatiza, sobretudo, no seu estudo do Evangelho de Lucas, atente para isso. Ele enfatiza. Eu gostaria que vocês entendessem que o nosso trabalho aqui é realmente trazer esses preletores, pastores, tem cerca de 10, e tem dois que é o Bornelli e o Luiz Fontes, que eu acabo me dedicando mais, porque eles produzem mais, sei lá, eu percebo mais vídeos e conferências deles, para serem a minha referência de estudo. Então, eles não estão falando o que eles acham. E quando eles falam o que acham, eles falam, eu acho, permite que eu fale o que eu acho. Eles estão, na verdade, interpretando a Bíblia, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, eles pegam um versículo aqui, outro versículo lá, e ligam e dá o sentido daquilo. Qualquer um de nós pode ir e checar. Eu vou dizer uma outra coisa. Se não tiver o espírito vivificado, não entende nada, por sinal, quem não tem espírito vivificado entra aqui na nossa live e sai. Porque a pessoa não está ouvindo o Espírito Santo na importância do que ele, através de mim, através somente do preletor, está querendo dizer para você. Na verdade, quem diz é o Espírito Santo. Não é o Romeu Bornelli, é o Espírito de Jesus Cristo. Fala assim, quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Né? Então, você recebe um som aí. Som veio da minha boca. Ou do Bornelli. Isso é uma coisa. Isso entra no teu ouvido, entra na lógica. Beleza. Mas o Espírito Santo te põe a revelação. É isso que nós temos que procurar. O que Deus tem para dizer para cada um de nós. Porque cada um de nós tem um propósito. Diz os pés do nosso Senhor Jesus. Mais do que qualquer outro evangelista. Sabe por quê? Porque o foco de Lucas é o homem perfeito de Deus. Não é? Mateus coloca foco no rei, Marcos no servo, Lucas no homem e João em que ele é Deus, o Filho de Deus. Não é assim? Então, Lucas enfatiza os pés do Senhor, porque ele vai traçar no seu evangelho os caminhos do bendito e santo Filho de Deus. Então, veja, somente nesse texto que nós estamos vendo, dos versos 38 até a última menção dos pés, está aqui no verso 46, desse mesmo texto, confira aí. Somente nesses poucos versículos, de 38 a 46, nós temos 7 vezes as menções dos pés do Senhor. Para que você não conte aí e ache só 6, procurando as palavras pés, então vou te ajudar aí com o verso 38, quando diz regava-os. Está vendo esse os aí? Se você consultar o texto original, você não tem lá um termo equivalente a regava-os ou regava-lhes, que seja, né? Em algumas versões. Você tem de novo no texto original a repetição da palavra pés. Tá certo? Então, no versículo 38, você tem 3 vezes, especificamente, a palavra grega para pés. Então, aqui, o tradutor, para não ser tão repetitivo, e ao invés de escrever regava os seus pés com suas lágrimas, ele pôs regava-os. Porque ele está se referindo, obviamente, aos seus pés. Certo? Então, você vai ter no verso 38, de trás dos seus pés, primeiro, regava os seus pés, segundo, e beijava os seus pés, terceiro, no mesmo versículo. E até o verso 46, como já falamos, nós temos mais 4 vezes a palavra pés. Então, Lucas enfatiza os pés, e nós já explicamos por quê. Maravilhoso. Marcos, que é o evangelho anterior, que tem foco na pessoa do Senhor Jesus como servo dos servos, o servo de Deus. Então, ele vai enfatizar as mãos do nosso Senhor Jesus. Que coisa mais linda, esses 2 detalhes. Então, estando por detrás dos seus pés, as mesas em que eles tomavam refeições eram baixas, não tinha cadeiras. Então as pessoas se debruçavam de um lado da mesa e de outro lado da mesa e cruzavam suas pernas para trás, para ficarem debruçadas e apoiadas sobre os seus cotovelos, ou direito ou esquerdo, e os pés curvados para trás. Então essa mulher entra na casa, se aproxima por trás e vai diretamente aos pés do nosso Senhor. Agora veja, o verso 37 diz que ela levou um vaso de alabastro com unguento.
Então nós sabemos que a intenção dela era ungir o Senhor. Era oferecer para o Senhor aquele seu, chamamos de pequeno tesouro. O valor que havia nesse unguento depositado assim como no de Maria de Por Betânia. isso que eu falo de uma outra forma, no mesmo sentido. Eu tenho que dar a minha vida para Cristo. Eu tenho que viver para Cristo. Eu tenho que fazer a vontade do Pai dele, que é a vontade dele. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo, que vai me guiar para ser a imagem e semelhança de Cristo. Mas isso é real. Mas vem pela via espiritual e por revelação. E isso traz uma transformação. Isso traz uma purificação do nosso coração. E qualquer um pode, então, ir se checando nessas mudanças, nessa transformação. Que comentamos. Então ela foi entregar.